Gente, é de madrugada, eu estou com insônia, então eu vou falar bem baixinho aqui porque eu não quero acordar minha esposa e minhas filhas, tá? Bom, eu quero fazer uma comparação aqui sobre o time do Atlético Mineiro de 1981 na Copa Libertadores da América e o time do Flamengo de 1981 na Copa Libertadores da América. Porque esse assunto é bem polêmico e eu tenho algo para dizer que a torcida do Galo não vai gostar não, tá? Mas vamos lá? Então, gente, o pessoal já tem eu já tenho a fama de ser o mais flamenguista de todos os vascaínos e essa fama vai aumentar. Mas o que é justo é justo. Então vamos lá, o pessoal diz que perante o que o José Roberto Wright fez naquele jogo de desempate na Copa Libertadores da América de 1981, o Atlético Mineiro foi roubado e que o Atlético Mineiro é que deveria ter sido campeão daquela Libertadores e não o Flamengo, porque o Atlético Mineiro eliminaria o Flamengo. Então vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Vamos comparar o time do Atlético Mineiro e o time do Flamengo? Bom, então vou começar pelo Atlético Mineiro. João Leite, Orlando, Osmar Guarnelli, Luizinho e Jorge Valença. Chicão, Toninho Cerezo e Palhinha. Pedrinho Gaúcho, Reinaldo e Éder. Então vamos lá, gente. João Leite, um bom goleiro, né? Nada de espetacular, mas um bom goleiro. Orlando, lateral direito. Lateral comum, tá? Osmar Guarnelli, o zagueiro central. Jogador com ótima técnica, porém muito pretensioso, gostava de avançar e deixar a zaga desguarnecida, mais ou menos como o Davi Luiz fez em 2014 na Copa do Mundo, e aí a gente tomou 7-1. E inclusive o Atlético Mineiro não ganhou do Flamengo lá na final de 1980 por causa dele, né? Luizinho, jogador de excelente técnica, o outro zagueiro, né, o quarto zagueiro, jogador de excelente técnica, muito bom, porém um tanto lento, né? Lateral esquerdo, Jorge Valença, jogador comum, tá? Aí vamos para o meio campo. Meio campo, Chicão, um brucutu que só sabia da pancada e que não jogava absolutamente nada. Toninho Cerezo, um jogador excelente. Toninho Cerezo era um jogadoraço, né? Se movimentava por todas as partes do campo, aparecia na frente para fazer gol, defendia, lançava. Jogador completo, né? Jogadoraço, né? Palhinha, muito bom jogador, né? Meia atacante, jogou muito no Corinthians, jogou muito no Cruzeiro e no Atlético também jogou bastante, né? Ponta direita, Pedrinho Gaúcho, jogador comum, jogador absolutamente comum, né? Reinaldo, centroavante, gênio, absolutamente gênio, um dos maiores jogadores que eu vi na minha vida, sensacional. Éder, jogador extremamente técnico, botava a bola onde queria, porém taticamente era praticamente o nulo, tá? Agora vamos falar do Flamengo. Flamengo de Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior. Andrade, Adílio e Zico. Tita, Nunes e Lico. Às vezes jogava o Figueiredo no lugar do Marinho, mas o titular era o Marinho. Bom, Raul, grande goleiro, devia ter ido para a Copa de 1982, o Tele Santana não levou, né? Leandro, melhor lateral direito de todos os tempos. E eu não estou falando do Brasil, não. Eu estou falando do mundo todo. Melhor lateral direito de todos os tempos. Né? Zaga, Marinho. Um grande jogador, né? Que o pessoal não enxergava nele o talento que ele tinha. Ótimo posicionamento, muito bom no desarme, né? Bom pelo alto, grande jogador. Moser, que fazia a zaga com ele. Grande jogador também, né? Todas as características do Marinho, inclusive muito parecidas, né?
ainda avançava um pouco mais, né? Júnior, ótimo lateral esquerdo. Tinha lá suas deficiências, mas era um ótimo lateral esquerdo, né? Andrade, senhor jogador de futebol, e ele não ter jogado uma Copa do Mundo é quase um crime contra o futebol. Adílio, excelente meia, muita técnica, é, muita visão de jogo, muita picardia. Grande jogador Adílio, falecido Adílio, né? Zico, vou resumir, o melhor jogador brasileiro que eu vi na vida, né? Não preciso dizer mais nada, né? Tita, na ponta direita, excelente jogador, com função técnica, com função tática, muita habilidade. Quando precisou dele no meio-campo, ele arrebentou no meio-campo. E na ponta direita ele fazia um papel muito importante, né, de tanto atacar como recuar para ajudar na marcação. Tinha fôlego para isso e tinha técnica para isso. Nunes, ao contrário do que dizem, o Nunes era um jogador muito bom, né? Porque ele, tecnicamente, ele não era a oitava maravilha do mundo, mas ele fazia gol adoidado, gol de tudo quanto é jeito. Não é à toa que ganhou o apelido de artilheiro das grandes decisões, né? E assim, não só tecnicamente, mas taticamente também, ele se movimentava por tudo quanto era parte da área, via do lado direito, do lado esquerdo, vinha para o centro e tudo. Isso confundia a marcação adversária e abria espaço para o Zico e o Adílio chegarem de trás, né? E Lico, um jogador tecnicamente muito bom e taticamente muito bom também, né? Então ele, como o Zico diz, ele foi a cereja do bolo daquele time, né? Porque ele ajustou o time, ele encaixou o time, então, inclusive eu acho que o Lico devia ter ido também para a Copa do Mundo de 1982, mas o Tele Santana não quis levar, né? Então, é o seguinte, gente, vamos parar de frescura. Comparando o Atlético Mineiro com o Flamengo é melhor. O Flamengo é melhor. O Flamengo é melhor. E, assim, se aquele jogo fosse até o fim, 11 contra 11 nos 90 minutos, era a maior chance de dar Flamengo do que dar Atlético Mineiro, né? Em futebol a gente nunca sabe, mas a probabilidade de dar Flamengo era maior. E se empatasse nos 90 minutos, saía para a prorrogação, sendo que se empatasse na prorrogação de novo, o campeão era o Flamengo. Porque o Flamengo ele era o campeão brasileiro, enquanto o Atlético Mineiro era o vice. Então, quer dizer, a chance do Flamengo conseguir empatar com o Atlético Mineiro da prorrogação era bem maior do que a do Atlético Mineiro vencer na prorrogação, né? Então, gente, atleticanos, parem de chororô, né? Como dizem, vou chorar na cama, que é lugar quente, né? Porque o Flamengo era melhor. É simples assim. Se você for falar do time de 1980, talvez não fosse a mesma análise, né? Porque o time de 1980 era um pouco pior, né? Do que o time de 1981, do Flamengo, né? Agora, o de 81 é simplesmente o melhor time que eu vi na minha vida. E mais não falo. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. E por gentileza, like aqui nesse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, ativem o sininho, comentem. E se depois de 9 minutos me escutando você ainda tiver com paciência, dê por gentileza uma olhada na descrição desse vídeo.